Agora tá bom. Mário, prazer estar aqui com você, tá? Maravilha, para a gente poder falar sobre esses assuntos tão importantes. Eu falei que você é membro da Academia Americana de Alergia à Asma e Imunologia, do Colégio Americano, professor da Northwestern, faculdade lá de Chicago, e, enfim, tem um currículo vastíssimo e muita sabedoria de vida. Então, vamos em frente. E uma coisa que você me Muito contou obrigado também, pelo convite. Muito obrigada. E você me contou também que você tem um grupo de 300 e tantos médicos, né, Mário? Que vocês se conversam muito, não é isso? Isso. Temos um grupo de comunicação em que um ensina para o outro de diferentes especialidades, isso é verdade. De maneira que a gente tem que estar sempre aberto para novos conhecimentos. Agora está ótimo, Mário, assim como você colocou a câmera. Tá? A gente está vendo você melhor. Mário, me diz uma coisa, com relação à questão toda das doenças autoimunes, tem muita gente comentando, está aparecendo muito mais doença autoimune agora, depois do Covid. Tem relação isso? Bom, na verdade, você, quando tem uma maior descrição de prevalência, pode estar ocorrendo um maior alerta para diagnóstico. Pessoalmente, acredito que tem mais recursos diagnósticos e os médicos estão mais atentos para o diagnóstico de doenças autoimunes. E os pacientes que têm acesso à internet, eles também estão atentos para, de acordo com a sintomatologia apresentada, a possibilidade da existência de um processo autoimune. Então, eu acredito que tem mais diagnósticos e que no passado havia um subdiagnóstico. Se você me permite, eu tenho um breakthrough, uma novidade muito importante que aconteceu hoje nos Estados Unidos com repercussão internacional. Que maravilha! Maravilha! Que tem a ver com imunidade e tem a ver com a importância da doença. Hoje, segunda-feira, dia 7 de junho, o FDA, que é a Anvisa americana, acabou de aprovar, pela primeira vez nos últimos 18 anos, um novo medicamento para a doença de Alzheimer. É um anticorpo monoclonal, o nome dele é Aduhelm, o nome farmacológico é Aducanumab, para infusão, e é uma medicação que reduziu nos ensaios de tipo 3 22% do avanço da doença de Alzheimer, do depósito das placas beta-amiloide. Beta-amiloide que vão levar à demência que ocorre no Alzheimer, porque destrói o sistema nervoso central. Então, é o primeiro medicamento nos últimos 18 anos aprovado para Alzheimer e é um anticorpo monoclonal. Quer dizer, ele tem uma especificidade para impedir a depósito das placas beta-amiloides no sistema nervoso central. E ele, então, retarda essa deterioração cognitiva no Alzheimer. Que coisa fantástica. A única preocupação é o custo. É mais de $50 mil por ano. Nossa! Então, e também já tem a informação que a indústria farmacêutica já pleiteou a autorização no Brasil, né? Mas é um breakthrough, né? Uma novidade, e foi hoje que foi liberado esse anticorpo monoclonal
para tratamento da doença de Alzheimer. E anticorpo monoclonal tem a ver com um tema de hoje, Márcia, porque quando nós falamos de doenças autoimunes, a grande totalidade, com exceção da tiroidite Hashimoto, emprega estratégias anti-inflamatórias com anticorpos monoclonais, e no decorrer da nossa palestra nós podemos discutir autoimunidade, anticorpos monoclonais, as diversas entidades nosológicas. Médico e advogado às vezes falam difícil. Você está falando para público leigo, de maneira geral. Então, desculpe, entidade nosológica é doença. Então, estou à tua disposição para o que você quiser. Bom, primeiro, maravilha essa notícia, né, com relação ao Alzheimer, né? As pessoas vão ter uma chance de poder retardar a doença, porque eu estou entendendo que é o que faz esse novo medicamento, né? Perfeito. Que será uma coisa fantástica, né? Perfeito. Agora, muito interessante, maravilhoso que a gente possa dar essa notícia aqui em primeira mão aqui na nossa live. E obrigada por essa notícia. Agora, com relação às doenças autoimunes, eu achei muito interessante também, Mário, você falar que hoje em dia o diagnóstico está mais fácil de ser, vamos dizer, ser acessado e constatado, né? De que a pessoa tem uma doença autoimune. Agora, é porque a gente fica ouvindo que tem muita gente com síndrome de Barré, Guillain-Barré, por exemplo, internado. E as pessoas ficam com medo, querendo achar, perguntando, será que foi o Covid? Será que tem alguma coisa a ver com a vacina? Sim. Bom, então, você falou que eu sou professor. Professor tem sempre uma preocupação com a didática, né? De levar assim, um conhecimento sequencial. Então, para que as pessoas entendam bem o que nós estamos discutindo, autoimunidade, temos que verificar o que é a autoimunidade. Então, vamos lá. Vou tentar fazer de uma coisa complexa que mesmo nós, imunologistas clínicos, não conhecemos na grande totalidade os pormenores, porque a ciência avançou, mas não completamente. Podemos dizer o seguinte: o sistema imune ele foi criado para defender os seres vivos. Então, e nós, mamíferos, num processo de evolução, tivemos uma boa diferenciação de eficiência do sistema imune para a defesa. Então, se nós estamos fazendo essa live com o teu público, é porque o nosso sistema imune está adequado. Se ele não estiver adequado, nós estamos doentes ou podemos falecer. O sistema imunológico ele tem que reconhecer o que é self, o que é próprio, do que é not self, o que não é próprio. Então, ele tolera bem o que é self e ele age contra o not self. Então, ele reconhece aquilo ali é próprio, então deixa em paz. Aquilo ali não é próprio, vamos atacar porque pode ser pernicioso. A única exceção é a gravidez, em que o feto, metade dele é estranho. Mas a natureza fez com que, na gestação, existem alterações imunológicas para a mamãe, futura mãe, tolerar a metade que não é dela, a metade que vem do parceiro, do marido, e de maneira que é a única exceção em que se tolera, pelo menos na gestação, 9 meses, a esses antígenos estranhos. Mas então, quando o sistema imunológico vê alguma coisa que não é própria, ele tenta destruir isso. Tá? E como é feito isso? Então, proteínas estranhas, né? E essa proteína estranha pode ser de um vírus, como coronavírus, a spike protein, aquela proteína S, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo,
pode ser um alergeno do ácaro da poeira de casa, pode ser um alimento, pode ser um medicamento. Ele é engolfado por uma célula chamada célula apresentadora de antígeno. Isso se chama fagocitose. Mas vamos falar que ele é engolfado. E ele é metabolizado. Então, vamos dizer que ele é digerido. E forma-se dessa proteína um peptídeo. O que é um peptídeo? É um conjunto de aminoácidos, mas é um peptídeo que vai estimular o sistema imunológico, se chama peptídeo antigênico. Bom, quando ele estimula o linfócito B, esse linfócito B ele se diferencia para produzir imunoglobulinas, anticorpos. Por exemplo, IgG, uma doença autoimune chamada lúpus eritematoso sistêmico, ela tem IgG voltado contra o DNA. Pode ser IgM, como presente na outra doença autoimune, artrite reumatoide. Mas o interessante, que é muito importante na imunidade, é a imunidade celular. Aquele peptídeo antigênico, aquele produto final da metabolização, da digestão, ele é apresentado com uma porção do sistema da carga genética do indivíduo, se chama MHC2, por exemplo. E aí, esse conjunto genético e esse peptídeo, eles são conectados, apresentados a um linfócito T, que estava lá calminho, se chama em inglês naive, em português seria virgem, ele está lá, tá lá paradinho. Mas quando ele é estimulado por esse peptídeo antigênico e pela esse MHC2 genético, ele se diferencia para produzir citocinas. As citocinas são as substâncias produzidas, então, pelos linfócitos T, no caso aqui, se chama T auxiliador, T-helper, T auxiliador. Bom, quando é um T auxiliador 2, tem alergias, mas não é a motivação da nossa palestra. Quando é o TH1, aí nós podemos ter autoimunidade. Então, por exemplo, existe uma citocina produzida por esse linfócito que foi estimulado, chamado TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa. Então, o que ocorre? Essa substância ela está ativa, causando inflamação em algumas doenças autoimunes. Por exemplo, doenças inflamatórias intestinais. Muitos já ouviram falar. Doença de Crohn. Colite ulcerativa. Também é liberado na artrite reumatoide, no lúpus eritematoso. Então, existem medicamentos que são anticorpos monoclonais, como esse que eu falei para o Alzheimer, que vão agir bloqueando essa citocina que está em excesso, causando a inflamação. Então, é um tratamento moderno. Os autores, no passado, que ganharam o prêmio Nobel com isso, que é você ter um míssil específico para agir contra um produto do linfócito que está dando essa inflamação da doença autoimune. Então, as doenças autoimunes, elas são associadas à inflamação. Mas a inflamação não é infecção. A infecção tem inflamação, mas a inflamação pode não ter infecção. Por exemplo, a asma é uma doença inflamatória, mas não é uma infecção. Bom, então eu falei dos mecanismos, né? Quer dizer, gerais. Agora, muita coisa a gente não sabe por que um indivíduo, agora voltando à tua pergunta. Por que ela detona o processo? Bom, eu também gostaria de saber, e toda a torcida do Flamengo também, porque a gente não sabe exatamente por que isso ocorre. O que nós sabemos, que a medicina sabe, é que existem predisposições genéticas, e existem famílias em que certas doenças ocorrem com maior prevalência. Por exemplo, tiroidite de Hashimoto, que é uma inflamação da glândula tiroide, mais comum em mulheres, e muitas vezes a gente vê a vovó, a mãe, a filha, a neta
tendo a tiroidite Hashimoto com hipotiroidismo, né? Então, predisposição genética. Mas, hoje em dia, a gente leva em consideração não só a genética, que é o DNA que a gente recebe dos nossos pais, para o bem ou para o mal, mas também o meio ambiente. Isso tem um nome, chama epigenética. Isso explica muitas doenças. Quer dizer, a predisposição genética, o meio ambiente, e no meio ambiente, vírus, viroses, medicamentos, etc. Então, às vezes, por exemplo, um medicamento que é tolerado por pessoas sem problema nenhum, ou, por exemplo, anti-inflamatórios, ou remédios para epilepsia, por exemplo, e para certas pessoas que têm uma determinada predisposição genética, pode, através daquele mecanismo que eu falei, transformar o que é próprio e não próprio, e o sistema imunológico age contra, destruindo células da pele, do fígado, dos rins, etc. Agora, e a síndrome de Guillain-Barré? Bom, Que eu então nunca ouvi vamos lá. falar. Olha, eu tenho visto muita coisa sobre isso. As pessoas, fulaninho está com síndrome de Guillain-Barré. Um jovem teve síndrome de Guillain-Barré. Por que a gente está ouvindo falar tanto disso agora? Bom, então vamos lá. A síndrome de Guillain-Barré, do ponto de vista médico, se chama mielite transversa. O que é isso? Existe uma inflamação na medula espinhal, tá? Então, você está trazendo agora a autoimunidade para o sistema nervoso central, tá? Então, a síndrome de Guillain-Barré, como a esclerose múltipla, são doenças em que existe desmielinização, existe um processo inflamatório no sistema nervoso central que leva à alteração da bainha desse sistema nervoso, que é a mielina. Então, desmielinização é que vai perdendo a mielina. É como um fio que fica descapado, tá? Bom, e aí, o que ocorre no Guillain-Barré, geralmente é na medula, e o indivíduo, às vezes, pode ter paralisia de membros inferiores, paralisia de membros superiores, etc. Bom, isso pode ocorrer após uma infecção viral, tá? Então, uma infecção viral pode causar a síndrome de Guillain-Barré. Vacinações também podem causar, né? Mas não é necessariamente da Covid-19. A própria da influenza, da gripe também pode estar associada. Então, por alguma razão, uma pessoa suscetível sempre tem essa susceptibilidade, essa predisposição. Em algumas doenças nós conhecemos, outras não. Então, o indivíduo reage a esse estímulo antigênico e ele leva essa alteração, né? E uma delas é a síndrome de Guillain-Barré, né? Mas que muitas vezes tem um ótimo prognóstico, que você trata com corticosteroide, cortisona, e um tratamento moderno é gama-globulina, e você uma parte significativa desses pacientes recupera-se completamente. Isso é uma boa notícia, né? Porque a gente fica achando que a pessoa tem mais dificuldade, mas consegue se recuperar, né, Márcia? Isso. Mas é uma coisa, Márcia, antiga, tá? Eu tenho uma experiência interessante. Quando eu fazia a minha especialização em Madison, Wisconsin, nos Estados Unidos, surgiu, isso já tem um certo tempo, surgiu em Nova Jersey alguns casos de uma virose que era chamada de swine flu, que era um flu, uma gripe do swine, era do suíno, gripe pelo suína. porco, gripe suína, tá? E aí foi um pânico, isso aí é um pânico lá nos Estados Unidos, que ia ter de novo aquela febre amarela, a febre espanhola, a gripe espanhola, e
todo mundo ia fazer, né? Então, eu me lembro que todos os pacientes do departamento lá de alergia e imunologia, a gente imunizava. Eu levei a vacina para casa, fiz na minha esposa, na minha filha, que tinha nascido lá nos Estados Unidos. Todo mundo... Resultado é que não houve nenhuma pandemia. Foi um pânico. Não houve pandemia nenhuma, mas todo mundo foi vacinado. E eu estava em Wisconsin, que é a capital, Madison, onde tem lá o Capitólio e tal, e uma cidade grande de Wisconsin chama Milwaukee. E começaram a aparecer casos de Guillain-Barré pela vacinação para a febre suína, para essa swine flu, essa gripe suína. Então, é uma coisa antiga, qualquer vacina pode dar. Mas o que a gente tem que pensar na medicina e na vida em geral é sempre a razão risco-benefício, né? E a vacinação tem muito mais benefício que o risco, né? De maneira que... eu também vi uma coisa que eu acho que é interessante. Eu estava querendo trazer para o seu público e especialmente para você, porque eu tenho um enorme carinho, algumas novidades. Eu entrei chama PubMed, que é uma biblioteca internacional médica e que você pode procurar novidades. E vi outra novidade. Foi publicado agora em abril, e no press da imprensa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, um trabalho que veio de 2 serviços de reumatologia de Israel e que eles estudaram efeitos colaterais de vacinação da Pfizer. Em Israel, eles fizeram só Pfizer, né? E aí eles viram o seguinte, eu vi esses dados para te trazer no teu programa agora. Isso saiu publicado agora em abril desse ano. Certo. Eles compararam 491 pessoas que tinham doença autoimune reumática, que é artrite reumatoide. Tem uma outra que se chama doença de Sjögren, que a pessoa tem artrite reumatoide, não faz lágrimas, boca seca, vagina seca, etc. Então, 491 pessoas versus, comparando, com 99 pessoas saudáveis que fizeram a Pfizer, a vacina. E 6 pessoas do grupo reumático, que dá 1,2%, desenvolveu uma reativação do vírus da catapora chamado herpes zoster, versus 0 do grupo controle. Mas eles concluem dizendo o seguinte: não deve-se deixar de dar a vacinação para a Covid na pessoa que tem autoimunidade, que tem doença reumática autoimune. Elas têm que ser imunizadas. Agora, também eles fazem um contraponto, dizendo o seguinte: no presente, ninguém pode dizer com uma certeza absoluta que é segura a imunização na autoimunidade. Então, a mensagem que fica é fazer a vacinação que tiver disponível. Essa é a primeira regra. E fazendo a vacinação disponível, não ficar preocupado com os efeitos adversos, que são raríssimos, e o benefício ele supera sempre. Quer dizer que mesmo quem tem doença autoimune, tipo lúpus eritematoso, pode se vacinar? Sim, claro. A contraindicação são alguns poucos casos. Por exemplo, uma preocupação que tem é uma gestante que na gestação existe uma maior tendência para ter trombo, se chama trombofilia, trombose, tromboflebite, embolia pulmonar, tromboembolismo, embolia pulmonar. Então, já tem esse risco na gravidez. Então, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, como também a da Janssen, Johnson & Johnson, tem um certo risco em pessoas que têm outra história de trombofilia ou pessoas que têm um risco maior. Então, nesses casos,
procurar fazer uma outra vacina, como o de RNA mensageiro, a Pfizer, que nós já temos aqui, que é muito boa, ou a Moderna, ou mesmo fazer a Coronavac, que seria seguro nesses casos. Mas a vacina, a Coronavac, você acha que vai ter chance de ser aceita nos Estados Unidos, por exemplo, Mário? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão também. A $1 million question. Bom, vou te falar o que eu acho. Eu acho que não. Tá? Você acha que então, não? Eu acho que não. E vou te dizer por quê. Tá? Eu vou te dizer por quê. Primeiro, tem sempre uma desconfiança lá nos Estados Unidos da China. Tá? Tem também competição política, geopolítica, econômica, etc. Mas, esquecendo isso, eu tenho participado de vários webinars do Colégio Americano e da Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia para discutir vacinas. E não se fala nada das vacinas chinesas, não é só a Coronavac, não se fala nada. Como também não tem espaço ali para Sputnik. E já vi comentários de moderadores dizendo que não seria confiável. Eles usam o termo unreliable, quer dizer, não seria confiável. Então, bom, mas posso me surpreender. Eu sei que a Organização Mundial da Saúde aprovou a Coronavac, o que é bom, que vai facilitar quem fez as 2 doses poder viajar para a Europa. Se vai poder ir para os Estados Unidos, é aquela tua pergunta, falou de $1 milhão, né? É verdade. E tomar uma vacina diferente? Quem já tomou o Coronavac? Qual seria a boa recomendação, então? Márcia, isso era o que eu queria falar mesmo, porque também é outra novidade. Então, vou trazer aqui para o seu público. Semana passada, estou tentando trazer... agradeço, ótimo. Novidade. Semana passada, o CDC, Centro de Controle de Doenças lá nos Estados Unidos, que é o melhor e maior do mundo, está em Atlanta. Ele que comanda tudo sobre infecções, o presidente é o Anthony Fauci. E, então, eles começaram a estudar 16 mil americanos que fizeram que eles chamam vacina mixed vaccines, as vacinas mistas. Tá? Aí eu fico pensando o seguinte, se nos Estados Unidos, que vacinas mistas eles estão fazendo? Só pode ser a Pfizer, a Moderna e a Johnson. São as 3 que existem aprovadas. A AstraZeneca Oxford ainda não foi aprovada na América. Então, eles estão estudando para ver essas pessoas que fizeram a mistura, tá? A primeira dose de uma e depois a segunda dose de outra, e às vezes... pelas razões que eu trouxe, que podem ser, por exemplo, de um episódio trombótico que teve com Janssen lá nos Estados Unidos, ou pode ser as reações anafiláticas, reações alérgicas graves, rápidas, que podem ter com a Moderna e com a Pfizer. Essas pessoas vão ser estudadas para verificar se elas comparadas com as pessoas que fizeram as 2 doses da mesma vacina, sendo que a Janssen é uma só dose, se tem diferença, né? Eu também vi um comentário do Dr. Fauci, Anthony Fauci, de que ele acha viável e que pode ser bom, pode ser benéfica a associação de ambas. Então, como se fala, wait and see, vamos esperar para ver. Mas faz sentido que você, de repente, faz uma certa estimulação de um tipo e complementa com a de outro. Mas temos que aguardar. Não recomendo atualmente que seja feito aqui, em nosso meio, fazer. Pois é. Outra coisa... Não, é só porque aqui no Brasil a grande maioria se vacinou de Coronavac, né? Isso. Então, para a pessoa ir para os Estados Unidos vacinado de Coronavac,
teria que tomar 2 doses de uma outra vacina, porque eles considerassem lá reliable, né, confiável. E que então teria que ser a Janssen, a Moderna ou a Pfizer, mas aí tomaria mais 2 doses. Não seria muito? Eu acho que seria muito tomar 2 doses. Mas a gente tem que aguardar, da mesma maneira que a Organização Mundial de Saúde aprovou a Coronavac, quem sabe o FDA aprova também nos Estados Unidos. Então, pode ser. Eles, nos Estados Unidos, ainda não aprovaram a AstraZeneca, não está aprovada. Mas eu acredito que virá. Os dados da AstraZeneca, Oxford, são bons, foram bem feitos, são mais cuidadosos. Vindo da Inglaterra, os Estados Unidos vê com bons olhos também, mas nós temos que aguardar para ver. Agora, não esquecer também que muita gente já teve a Covid-19 e já teve uma imunidade. Por exemplo, em Israel, eles deram uma dose da Pfizer, apenas uma dose, para quem já tinha tido a infecção por Covid-19. Os resultados foram idênticos do grupo que fez 2 doses. Nos Estados Unidos, eles fizeram 2 doses para todo mundo, quem teve ou quem não teve. Mas esse dado é importante, quer dizer, se mostrou em Israel que basta uma dose da Pfizer para constituir imunidade de rebanho que eles alcançaram lá em pessoas que previamente já tiveram a Covid-19, né? Mas então a gente está com esperança que a FDA aprove, né? Porque o Coronavac aqui, quem tomou, está fora dos Estados Unidos, né? Bom, vamos ver o que vai ver. Por enquanto, eles não deixam brasileiros entrar, a não ser que façam quarentena. Você sabe que eu, anualmente, nos últimos 30 anos, eu vou para Chicago. E lá eu dou palestra na Universidade Northwestern e também vejo as novidades para trazer para o Brasil. Então, o pessoal de lá brincou comigo ano passado, eu não fui. E disseram o seguinte: para você vir aqui hoje é apenas como paciente, né? Meu Deus do céu! Para entrar lá na universidade, no hospital, é como paciente, sendo brasileiro, né? Sendo brasileiro, né? O brasileiro agora está difícil de viajar, né? Está complicado, né, Mário? Vamos ver se melhora. Mas então, com relação às vacinas, a gente vai ter que aguardar para ver se vai ser possível tomar uma terceira dose, vamos dizer assim, né? Se vai ser benéfico. Eu acredito que quem já fez 2 doses, provavelmente, dentro de um período talvez de 1 ano, vai precisar fazer um reforço, né? Como a gente faz o reforço anual para a influenza, né, para a vacina da gripe, eu acho que nós vamos precisar fazer, né? E talvez não precise fazer 2 doses, né? Então, talvez, por exemplo, muita gente fez no Rio de Janeiro AstraZeneca Oxford, com 2 doses. E, então, quem sabe, no ano que vem, se precisar fazer esse reforço, possa fazer ou a Pfizer ou talvez a da Janssen, que é uma dose apenas, né? A da Janssen e da AstraZeneca, elas usam o mesmo vetor, que é um vetor viral atenuado, adenovírus. Então, elas são parecidas, né? E a Pfizer? A Pfizer é outra plataforma, né? A da Pfizer é a plataforma de RNA mensageiro. É que eu mais gosto como imunologista. Por quê? Por quê? Isso eu ia perguntar. Não é porque é americano, não. É por ser a utilização do RNA. Enquanto que, se você for ver a da Janssen, a AstraZeneca, a Sputnik, elas utilizam um vetor que leva um DNA. A RNA, ele faz um bypass do DNA.
Ou seja, você, na verdade, como é que funciona isso? Estou tentando explicar de uma maneira mais simples. Isso. O DNA, ele vai dar uma mensagem para o RNA. Isso aí se chama transcrição, tá? Ele dá a mensagem. Então, o RNA vai fazer o que se chama tradução. Ele vai fazer aquela mensagem que ele recebeu do DNA. O RNA vai fazer com que certas estruturas da célula, se chama retículo endoplasmático, produzam proteínas, tá? Então, o que acontece? Quando você usa DNA, você vai ter DNA que vai agir sobre RNA, que vai fazer o estímulo para a proteção, no caso aqui seria uma IgG, para proteger contra a proteína S do coronavírus. Bom, essa plataforma RNA, ela faz um bypass, ela ultrapassa o DNA, ela é já o RNA, ela estimula. E qual é sempre a preocupação com uma vacinação? Nós, imunologistas, temos duas preocupações toda vez que há um estímulo ou uma modificação do sistema imunológico. Para não ter câncer e para não ter autoimunidade. Então, todos os estudos com vacinas sempre levam em conta esse potencial de adversidade para câncer ou autoimunidade. Então, se você usando uma plataforma RNA, você já não mexeu com o teu DNA. Teu DNA está lá em paz. Ele vai logo para estimular a fábrica para a produção de IgG. Ele não precisa fazer uma alteração de DNA para RNA. Então, basicamente, é um estímulo direto, né? Olha, você está esclarecendo uma coisa que as pessoas que falam, né, que a gente leigamente, vamos dizer assim, falam assim, não, mas essa plataforma da Pfizer pode mexer no DNA. Então, é justamente o contrário. Perfeito. É justamente o contrário. Porque não tem nada com DNA. Ele deixa o teu DNA... vamos dizer, eu fiz a AstraZeneca, eu sou do corpo médico, etc. E no Rio de Janeiro foi a AstraZeneca, fiz as 2 doses. Mas vamos lá. Se eu fizesse a Pfizer, por exemplo, então essa plataforma RNA específica para estimular o sistema imunológico para produzir anticorpos IgG contra a proteína S, ela não vai mexer com o meu DNA nada, porque ela já é o RNA, ela não precisa de um estímulo. Então, como você bem posicionou, é a maneira, vamos dizer, talvez mais inteligente, né? Isso vai ter implicações no tratamento de várias doenças, inclusive de novas vacinas, de câncer, etc. Né? Porque é a plataforma mais avançada, né? Isso. É a plataforma mais avançada e que funciona, né? Então, de maneira que isso é realmente uma novidade boa, né? Eficaz e segura. Pois é, mas a gente vê tanta coisa sendo falada, eu mesmo mando tanta coisa para você, né, Mário, para você me dizer, isso é verdade? O que tem de verdade nisso, né? É uma coisa, o que tem de fake news e o que tem de WhatsApp news, assim, é uma coisa assim, absurda. E agora, eu queria lhe perguntar também uma coisa, e medicamentos para a Covid? Porque, se eu não me engano, foi o laboratório Roche que disse que estava fazendo um medicamento? Não, existem medicamentos que foram usados no presidente Trump. Quando você tem uma pessoa que tem Covid e começa a ter uma certa deterioração na oximetria, saturação de oxigênio, e tem risco, você pode usar, então, anticorpos monoclonais, né? E eles têm eficácia, né? O problema é custo. Eu acredito que não tem disponibilidade na rede pública, né? O anticorpos monoclonais seria o quê? Seria voltando contra... como se desse uma injeção de imunizante na pessoa, é isso? Deixa eu trazer assim... explica melhor. Dar um exemplo. Segunda Guerra Mundial,
os aliados destruíram a cidade de Colônia, né? Então, eu estava lendo sobre um objetivo principal, era um quartel-general nazista na cidade de Colônia, no sul da Alemanha. Bom, então, eles sabiam, os aviões aliados sabiam que tinha um quartel importante que tinha que ser destruído, mas eles sabiam que estava naquele quarteirão, já era muito. Então, o que eles fizeram? Destruíram todo o quarteirão, tá? Então, destruíram o que talvez não precisasse ser destruído, como prédios civis, etc., etc., ok? Bom, então, hoje em dia, como é que são as guerras modernas? Guerras modernas, o avião vai pelo GPS que ele tem, ele manda um míssil, esse míssil vai nesse quartel-general lá que ele quer, destrói aquele prédio que ele quer e poupa os demais prédios que são vizinhos, né? Então, tem menos efeito colateral. O anticorpo monoclonal é esse míssil. Ele vai exatamente para um alvo. E ele tem menos efeito colateral nas células saudáveis, no restante do organismo. Então, ele é um míssil que ele vai contra. Por exemplo, aquele TNF-alfa que está dando artrite reumatoide, que está dando doença de Crohn. Então, você tem um anticorpo monoclonal e que ele vai exatamente para o TNF-alfa e poupa as outras. Então, ele é um míssil. E isso, os anticorpos monoclonais estão em toda a área da medicina, cardiologia e todas as áreas. E no câncer, na oncologia, é muito importante, porque você não quer destruir o paciente, você quer destruir o câncer, mas você não pode, para destruir o câncer, destruir o paciente. Então, hoje em dia, já tem anticorpos monoclonais voltados para alvos específicos. Mas isso ainda já está, por exemplo, fácil de se tomar, porque você falou que o Trump tomou, que é caríssimo. Mas quando é que isso vai chegar para a população em geral? Tem prazo para isso? Bom, em alguns hospitais isso está sendo feito. Naquele grupo de médicos que eu falei, tem muita gente de São Paulo. E eu vi que no Hospital Albert Einstein eles têm indicações, eles fazem. O que eu não sei é se o paciente tem que pagar do próprio bolso, se o seguro paga. Eu acredito que como ele foi aprovado pela Anvisa, então talvez o seguro tenha que pagar. Mas, infelizmente, muitas das terapias modernas não estão disponíveis, né? Então, como também nas doenças autoimunes, que é uma área que você pediu para comentar, grande armamentário são esses novos anticorpos monoclonais que estão sendo usados em todas as doenças. Doenças autoimunes você tem nos olhos, uveíte, você falou do sistema nervoso central, Guillain-Barré, esclerose múltipla, você tem Crohn, você tem colite ulcerativa no intestino, tem hepatite autoimune, tem uma cirrose biliar autoimune, tem uma gastrite atrófica autoimune, você tem doenças reumáticas, o lúpus eritematoso, que pega as articulações, rins, coração, sistema nervoso central, artrite reumatoide. Na pele, você tem vitiligo, a pessoa fica atinge os melanócitos. Na minha área de alergia, dermatite atópica, alopécia areata, devido perto de todos os cabelos. Então, no coração, febre reumática, no rim, as glomerulonefrites. Então, você vê que pega a doença autoimune, e a tiroidite de Hashimoto, que é frequente, e que o tratamento é simples. Deixa rolar a inflamação e você faz a suplementação com hormônio tiroidiano
PT saudações. Esse é o mais bem. simples, né, Mário? Mais simples. Esse é o mais só simples. tomar uma levotiroxina da vida e tá bem. Esse é o mais simples. Mas, quer dizer, esse monoclonais deverá ficar mais, vamos dizer assim, acessível, né? Porque a indústria vai perceber que vai ter uma demanda enorme, né? Bom, eu posso imaginar que isso daqui a algum tempo já vai estar mais acessível, né? Então, já tem genéricos, então já vão tornar o custo menor. Então, já tem genéricos de anticorpos monoclonais, né? A medicação genérica de bom padrão, ela facilita o tratamento que reduz custo, né? É verdade. Ô, Mário, quem tem asma fica mais vulnerável com relação ao Covid? Bom, na verdade, não, né? Os estudos mostraram, e aí um estudo interessante, foi um estudo pioneiro feito em Chicago, na Northwestern University, em que eles têm lá uma população enorme de asmáticos, e asmáticos desde de grau leve, moderado, até graves. E eles verificaram que a prevalência da Covid-19 nesse grupo foi a mesma da população de Chicago, mesmo fazendo corticoide, cortisona inalável ou cortisona oral. E quando eles eram internados, a evolução deles foi a evolução esperada, então uma boa evolução. É possível que a alergia tenha essa vantagem, né? Então, até brinco com meus pacientes, que eu falo, a única vez que eu posso dizer que vale a pena ser alérgico é na Covid-19. Mas explica melhor isso. Por quê? Por que vale a pena? Bom, aí tem também uma certa explicação para isso. É que o anticorpo alérgico se chama IgE. Tá? Então, quem tem alergia, ele tem IgE aumentada e pode ser para ácaros, pode ser para camarão, leite de vaca, para penicilina, etc. Então, a IgE, o que acontece é que essa IgE, ela pode fazer uma diminuição da produção de interferon. Ok? Interferon é uma citocina produzida por linfócitos e que age contra vírus. Então, o que existe é o seguinte: então, essas pessoas que têm uma infecção viral, elas podem ter uma diminuição da expressão desse interferon alfa. E o que pode ocorrer é que tem menos inflamação, né? E uma das maneiras, das evoluções piores na Covid é a chamada tempestade de citocinas. Isso. Tem muita inflamação, né? Então, a inflamação no indivíduo atópico é menor, né? Olha que coisa interessante isso, hein? Muito interessante, Mário. Quer dizer que quem é alérgico realmente tem essa vantagem, né? Tem. E os estudos mostraram isso. Olha, Mário, eu quero agradecer muito a você, que a gente já está chegando no final, que você sempre vem dar assim, uma aula para todo mundo, é assim, super interessante e muito assim, importante que a gente tenha esses conhecimentos, principalmente quando você falou agora das vacinas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né, Mário? Para as pessoas que se vão fazer essa mistura de vacinas, né? Esperar os resultados dos exames, é uma coisa muito... Está todo mundo muito preocupado com isso, né? Isso. Então, quero lhe agradecer muito. Com prazer. E eu posso te dizer essa expressão, que muita água ainda vai rolar, né? Então, muita novidade virá, né? Como hoje eu fiquei bastante satisfeito de ver que existe um novo medicamento para a doença de Alzheimer. Minha mãe faleceu com Alzheimer, com 94 anos, mas se tivesse essa medicação e ela fosse disponível, ela poderia ficar
conosco mais tempo, né? Mãe só tem uma, hein? É verdade. Mãe só tem uma. A minha está assistindo, tem 91, está assistindo aqui, Marisa. Parabéns. Está assistindo aqui sempre, ela assiste sempre. Mas, olha, doutor Mário Geller, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco, por todas as explicações. E sempre que tiver uma novidade, nós voltaremos a falar, se Deus quiser. Tá bom? Tá bom, com um prazer. Muito obrigado, Mário. Um grande abraço. Tchau. Igualmente. Gente, foi uma aula para todos nós, né? Maravilhosa. Eu quero agradecer aqui ao doutor Mário, que foi realmente fantástico. Dizer para vocês que na quarta-feira não vai ter live. Eu vou para São Paulo ver família que está lá. Enfim, mas sexta-feira estaremos de volta. Então, você já sabe, né? A live fica gravada no IGTV. Você pode assistir também no meu canal de YouTube, Márcia Peltier Oficial. Vai lá, se inscreva, dê o like ou dislike se você não gostar. E eu vou continuar fazendo também as minhas dicas de filmes e séries e alguns pensamentos também para vocês. E eu desejo uma boa noite a todos e a gente se vê de novo na sexta-feira. Até lá.